Deixa eu ver aqui. Começar a gravar já, estamos gravando. Boa noite, pessoal, para quem está entrando aí. Mais uma aula de eletrotécnica. Eletrotécnica para o pessoal de engenharia de produção, né? E estamos aí. Deixa eu já compartilhar o negócio aqui, e daí a gente já começa a conversar, porque quanto mais rápido a gente fala, mais rápido a gente termina. Não é assim? Hoje a gente vai falar de coisas agradáveis. Agradáveis. Tá. Vocês estão vendo a tela aí ou não? O meu PowerPoint maravilhoso. Alguém pode dar um. Beleza. Então é assim, ó, só para lembrar vocês, né? A gente já viu bastante coisinha, tá? A única coisa que a gente não fez, e vocês podem estar desesperados aí, é tipo assim, o César não fez nenhum cálculo de circuito resistível equivalente. Não fiz mesmo, porque tem que fazer conta, e fazer conta da preguiça, né? Tem que pensar. Então, eu deixo para vocês fazerem aí. Eu vou passar esse slide aqui para vocês, e daí tem alguns exercícios aí que já estão feitos e tal, né? Por quê? Porque fazer exercício, né, de uma certa maneira, é só você substituir valores, né? Então, o importante não é você saber fazer. Quer dizer, não. Deixa eu colocar, a gente tem que colocar as coisas de uma maneira um pouco mais clara. Por quê? Porque tem gente que não entende ou entende o que quer entender do que a gente fala e depois fica reclamando. Eu quero dizer o seguinte: não é que não adianta a gente fazer conta, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer, e a minha filosofia de trabalho, é que não adianta nada você pegar uma fórmula, substituir valores na fórmula, se você não estiver entendendo o que a fórmula diz para você. É isso que é o meu ponto. Então não adianta nada eu pegar uma fórmula totalmente rebordosa aqui, passar para vocês, tá? E vocês não entenderem fisicamente, tá? O que aquela fórmula está dizendo. Tá? Então é assim, quando eu expliquei campo elétrico, a gente falou da fórmula do campo elétrico, tá? Né? Como surge o campo elétrico? Para que surge o campo elétrico? O que é a diferença de potencial? O que essa diferença de potencial faz com as cargas que estão dentro do condutor? Né? Isso é importante a gente entender. Depois, você pegar lá a fórmula, né, que é Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado, vai resolver alguma coisa? Tá? É só você saber o que é Qzão, o que é Qzinho, coloca lá, faz a conta, e aí? Corrente elétrica. Adianta eu falar para vocês que a corrente elétrica é a quantidade de cargas que passa por. Quer dizer, adianta eu falar para vocês isso, né? Corrente elétrica é a quantidade de cargas que passa por uma seção transversal de um condutor por segundo. É a lei de Coulomb. Tá? Mas daí você vai lá, dou a lei de Coulomb para vocês, né? Dou qual que é a quantidade de carga, você substitui lá, faz as continhas e vai dizer assim, X amperes. Legal. Mas você entende o que é o X amperes? O que é a intensidade de corrente? Tá? Que nem aqui. Aqui a gente viu, né, que uma corrente, quando ela chega num nó, e eu entendo por nó qualquer emenda de fio, né? Então, um nó é quando você tem dois fios saindo do mesmo lugar. Só que se esses dois fios, esses dois ramos estiverem ligados em circuito, tá? Ou seja, estão formando circuitos fechados aqui, para que haja corrente elétrica, a gente viu que é necessário que os circuitos estejam fechados, né? Ou para ligar a luz é necessário que a tomada, o interruptor esteja ligado. É essa a ideia. Senão não tem corrente elétrica. Se não tem corrente elétrica, não tem corrente elétrica. O que há de fazer? Nada. Entretanto, quando uma corrente elétrica chega num nó, tá, ela vai ser dividida, tá? Desde que os circuitos estejam fechados, né, ela vai se dividir. Uma parte vai vir para um ramo, né, um ramal, sei lá o nome que a gente dá para isso, o fio, subfio,
Não sei, o nome não importa. O que importa é a gente saber que quando a corrente elétrica chega aqui, ela vai se dividir. E a intensidade das correntes que vai se dividir, tá? Geralmente vai ser menor do que a intensidade da corrente que está chegando. Por quê? Porque ela vai se dividir, uma parte vem para cá, outra parte vem para cá. E a parte que vem para cá, somada à parte que vem para cá, é a parte que chegou. Então, se a gente fosse distribuir de intensidade, é assim que acontece. Agora, por que aqui, por exemplo, pode vir menos corrente e aqui pode vir mais corrente? O que determina a quantidade de correntes que vai para um fio? Bom, é a resistência do fio. Ou se a gente enfiar um resistorzinho aqui, ó. E a gente já viu na aula passada o que é um resistor. Tá? Então, dependendo do tamanho do resistor, tá? Do tamanho do resistor, se for um resistor maior, de maior valor, ele vai apresentar uma resistência maior, portanto, a corrente que vai passar por ele é menor. Tá? Se eu tenho um resistor menor, de menor valor, a corrente que vai passar por ele vai ser um pouco maior. E assim a gente faz. Só que esses dois resistores aqui, não sei se a gente vai perceber, mas eles estão associados de uma maneira diferente. E a gente viu que o que importa para a gente é o que a fonte de alimentação está enxergando. Por isso que a gente fez aquela ideia de circuito equivalente. Tá? Então, o que é um circuito equivalente? Onde que eu desenhei isso daqui? Parei aqui. Tá? Um circuito equivalente é o momento em que o que a fonte enxerga. Nossa, eu desenho isso daqui é uma fonte? Nossa senhora, que coisa horrível. Por que está horrível? Porque a fonte ela não é assim o símbolo dela. Uma fonte de alimentação, ela tem um... Cadê o desagrupar? Então, isso daqui não é uma fonte de alimentação. Uma fonte de alimentação, ela tem um negócio menor que o outro. Tá? Mas não tem problema não. Faz de conta que é uma fonte que tá tudo certo. Tá? Ou seja, quando eu saio com a corrente da fonte de alimentação, ela entra numa divisão aqui, ó, igual aquele nó que eu estava mostrando, isso é um nó. Então, uma parte da corrente vem para cá e outra parte da corrente vem para cá. Daí aqui, o que vai acontecer com essas duas correntes? Elas vão se somar de novo e vão sair desse nó aqui com a mesma intensidade que ela entrou aqui. Legal. E quando ela passa por esse resistor aqui, ela passa com a mesma intensidade que ela chegou nesse nó. Por quê? Ela se dividiu, passou por esses resistores, juntou aqui, veio aqui, tá? E passou aqui. Bom, o que é importante para a gente é aquela lei daquele cientista lá maluco que falou da lei de Ohm, né? Que a tensão num circuito ômico, né? Veja bem, num circuito ômico, onde existe uma proporção linear entre tensão e resistência, tá? A gente vai ter uma corrente que é uma reta, tá? E isso vai me provar, ou vai me mostrar, então, essa proporcionalidade no resistor ômico. Daí você diz assim, então significa que tem outros resistores que não sejam ômicos? Sim. Existem materiais na natureza que apresentam resistência não ômica. Por exemplo, os semicondutores. A gente vai ver um elemento semicondutor nessa matéria. Ou dois, ou três, talvez. Vamos ver. Talvez a gente veja o tri aqui, a gente veja o transistor e o diodo. Para a gente entender o que é. Tá? Tá. Bom, como que a gente pode entender isso daí de uma outra maneira, então? A gente está falando de resistor, eu vou tentar dizer uma coisa para vocês aqui, que eu já falei, só vou repetir, porque agora vai se tornar importante para a gente. Veja bem,
Quando eu tenho uma corrente que passa por um resistor, tá? E ela está entrando nesse lado do resistor, ela vai deixar um acúmulo de cargas aqui, tá? Ou seja, a quantidade de cargas que vão sair pelo outro terminal do elemento é uma quantidade menor do que a quantidade de cargas que entrou. Uma parte da energia vai se transformar em calor, a gente já viu isso, tá? E a outra parte vai fluir. E quando essa parte fluir aqui, né, vai acontecer que vai haver aqui nesse resistor o que a gente chama de uma diferença de potencial nele, tá? Que é um potencial, vai ficar um potencial maior aqui e um potencial maior aqui e um potencial menor aqui. Então, essa diferença entre um potencial maior e um potencial menor chama-se diferença de potencial. Então, toda corrente elétrica que passa por um resistor, ele tem uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial vai depender do sentido da corrente. Como assim depender do sentido da corrente, César? Que eu digo assim, ó, se a corrente estiver vindo daqui para cá, entrando aqui, e vamos considerar que matematicamente essa corrente é uma corrente de cargas positivas, vamos imaginar assim, tá? Então vai ficar um diferencial positivo maior aqui, e aqui vai ficar menos cargas positivas, tá? Ou seja, a corrente que está saindo do resistor, tá? Vai sair menos cargas aqui, tá? Mas vai aumentar o fluxo. Mas não interessa isso para gente, tá? Vai ficar com menos cargas aqui. Então, eu vou ter uma tensão menor desse lado do que desse lado. Beleza. Todavia, se a gente pegar uma corrente, tá? E fizer no sentido contrário, tá? E se for uma corrente de cargas positivas, vamos imaginar assim, tá? Isso vai se inverter, certo? Então, o acúmulo de cargas na entrada vai ser aqui, tá? E então, portanto, nesse resistor, no qual a corrente está vindo da minha direita, não sei se é a direita de vocês, mas faz de conta que é. Então, aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo. Ou seja, veja o que eu estou dizendo, e isso é muito importante para a gente entender os nossos circuitos, quando a gente for analisar circuito equivalente. Tá? A queda de tensão ou a diferença de potencial em cima de um resistor depende exclusivamente da intensidade e do sentido da corrente que passa por ele. Beleza? Então tá aí. Mas por que você está fazendo isso daí? Eu não estou entendendo, César. Tá? Eu estou fazendo isso daqui porque se você tiver um resistor, tá, num circuito, tá, a gente tem que entender o conceito do que está gerando, né, o que a gente chama de gerador e o que a gente chama de receptor de energia. Tá? Olha só, geradores de energia, tá? E os receptores de energia têm polaridade fixa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um elemento resistivo colocado num circuito, se esse circuito estiver ligado, por esse elemento resistivo vai passar uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai produzir nesse resistor, ou resistor, ele vai produzir uma diferença de potencial por causa daquilo que a gente acabou de ver. Um acúmulo de cargas de um lado em relação ao outro lado. Então, o lado onde tem acúmulo de carga vai ficar mais positivo se a corrente for de cargas positivas. Ou vai ficar mais negativo se a corrente for de cargas negativas. Mas não interessa isso, porque depois a gente vai ver que o fato de ser positivo ou negativo pode ser entendido como direção da corrente, mas não vem ao caso agora. O que eu quero só
enfatizar é que se existe uma corrente constante nesse resistor, tá? Esse resistor vai ter uma carga, tá? Com polaridade fixa. O que significa polaridade fixa? Que se não houver, por alguma força maior, a mudança de sentido da corrente elétrica pelo resistor, ou seja, a corrente sempre vai estar passando, nesse caso, daqui para cá, né? Se a gente está falando de corrente positiva, né? De cargas positivas, tá? Se tiver a corrente passando para cá, e se sempre tiver a corrente passando para cá, a gente vai ter uma queda de tensão, né, ou diferença de potencial, com uma polarização positiva desse lado e negativa desse lado. Tá? Então, seria a mesma coisa que se eu desenhasse, por exemplo, uma pequena bateriazinha no circuito. Tá? Então, um resistor com uma corrente passando por ele num circuito eletrônico, a gente pode até dizer que ele é como se fosse uma pequena bateriazinha, cuja tensão da bateria é exatamente a queda de potencial que tem em cima desse resistor. E quando eu digo em cima, eu digo entre os terminais dele. Em cima é um jargão que a gente usa para dizer que você está medindo, né, a coisa ali em cima do resistor. Tá? Agora, veja bem o que eu estou dizendo. Tá? Os receptores de energia, tá? E os geradores de energia, esses têm sempre polaridade fixa, independentemente do sentido da corrente. Tá? E aqui, então, a gente pode entender que um resistor, apesar de ter uma carga, tá? Ser uma bateriazinha, essa bateriazinha ela vai depender do sentido da corrente. Portanto, se eu tiver sentidos diferentes de corrente passando por ele, tá? A polaridade dele vai mudar. Você concorda comigo? Então, a gente não pode dizer que os resistores tenham uma polaridade fixa, porque a polaridade dos resistores depende do sentido da corrente. Tá, eu entendi, mas não entendi muito. Vamos tentar imaginar o seguinte. Hoje, até ontem, ou até na aula passada, a gente estava fazendo circuitos resistivos só com bateria e resistores, concorda? Uma bateria e um monte de resistor, e depois, dependendo do jeito que eles estão dispostos no circuito, a gente vai poder associar esses resistores em um resistor equivalente total do circuito, e é esse resistor equivalente total do circuito que vai definir qual é o consumo de corrente elétrica ou de energia que eu estou demandando da minha bateria. Mas os circuitos eletrônicos, a gente viu que eles não são só compostos de resistores e uma bateria. Eles podem ser compostos de resistores, podem ser compostos de algumas outras baterias que a gente pode colocar no circuito, tá? E além dos resistores, eles têm outros elementos que a gente nem conhece ainda. Dentre eles, eu falei, podem ter transistores, diodos, capacitores, bobinas, transformadores, díaques, tríaques, circuitos integrados, portas lógicas, a gente não aprendeu portas lógicas, tudo isso pode conter um circuito elétrico, tá? Então, a nossa análise de circuito equivalente tem que ser um pouco mais atenciosa nesse sentido, tá? Os geradores, tá? Que são os elementos cuja polaridade são fixas, e dentre eles eu posso citar uma bateria, né? Porque a bateria, até o símbolo dela é esse. Se eu colocar o símbolo dela assim, a gente sabe que aqui é negativo e aqui é positivo, porque o símbolo dela me diz isso. Eu posso ligar ela no circuito com outra polaridade.
Aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Então, o que os geradores fazem? Tá? Eles têm uma polaridade fixa. Não importa se eu passar, e por ele eu também, isso que é importante também. Eu posso, por ele vai passar uma corrente elétrica. Eu posso fazer passar uma corrente elétrica por ele. Tá? Aliás, na bateria de carro lá, a gente até brincou, né? Dentro do ácido lá, a gente sabe que vai surgir uma corrente elétrica. Lá dentro do ácido, que vai fazer lá a, vai fechar o circuito, né? E isso que vai produzir a energia lá para que a gente consiga gerar elétrons e fazer uma corrente elétrica flutuar ou fluir por um circuito elétrico. Tá? Essa força elétrica que é gerada, essa corrente elétrica que é gerada quimicamente pela bateria lá, tá? Ou por qualquer gerador de energia com polaridade fixa, é o que a gente chama de força eletromotriz. Tá? O que é uma força eletromotriz, então? Essa força eletromotriz, a gente chama ela de epsilon, tá? Ou epsilon' na saída, mas não vem ao caso. Tá? A força eletromotriz nada mais é do que uma força elétrica. Tá? E o que é uma força elétrica? Nós aprendemos o que é a força elétrica. A força elétrica, tá, é a força que um campo elétrico produz sobre uma partícula que está submetida a esse campo, né? Que é exatamente a corrente elétrica. Então, uma força eletromotriz, motriz significa de motriciação, é isso? Motriciação, gente, movimento, né? Então, uma força eletromotriz é uma corrente elétrica, tá? Agora, os receptores, tá? Que são os resistores, tá? Que não são os resistores, são os receptores de energia, que também têm polaridade fixa, tá? Eles geram uma força que a gente chama de contra-eletromotriz, tá? Então, se a gente for entender os circuitos, se a gente conectar três baterias de valores distintos, de tensões distintas no mesmo circuito, se elas têm tensões distintas, significa dizer que elas têm tensões variadas. Tipo assim, uma de 12, uma de 5, uma de 3. Se a gente ligar elas num circuito, ou mesmo elas todas ligadas em série ou em paralelo, tá? Entre estas baterias vai surgir corrente elétrica, por causa das diferenças de potencial que, na realidade, são campos elétricos gerados ali. E essas diferenças de potencial podem ser chamadas de força eletromotriz, quando uma fonte está gerando corrente, e quando uma fonte de alimentação está recebendo corrente, é uma força contra-eletromotriz. Não entendi. Não entendi. Não entendi, está ficando complicado. Vamos entender da seguinte maneira. Aliás, eu vou até mostrar que hoje eu tenho um exemplo para mostrar para vocês. Eu tenho aqui nas minhas mãos, se não vazou ainda, tá? Eu vou mostrar para vocês, hein? Ó, vocês sabem, vocês já viram isso daqui? O que é? Isso daqui é uma bateria de telefone celular. Só que se vocês prestarem atenção, eu vou até apertar aqui, ó, ela está inchada. Bateria inchada. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Isso daqui é uma bateria da Motorola, é uma pilha química. Aqui dentro tem íons de lítio, tá? Isso é um negócio complicado. O descarte dela, eu tenho que levar lá na loja. Eu troquei do meu celular, né? Aqui é o negocinho que liga lá no celular, bonitinho. É um micro conector, mas bem pequenininho, não dá, vocês não vão conseguir ver. O fato é que isso daqui, ó, é uma bateria, certo? Quando eu coloco o carregador Power no meu celular, o que o carregador faz? Ele vai carregar a bateria, não vai? O que é carregar a bateria? Se a gente for entender de uma maneira bem simples, tá?
eu estou fazendo assim, ó. Eu estou pegando uma bateria, tá? Que é essa bateria do meu celular, tá? Estou colocando uma outra bateria maior, tá? E essa bateria aqui, ela vai ter uma tensão. De quanto que é a minha bateria aqui de celular? Opa, J30, não sei o que lá, 3,8. Tá? Isso daqui é os 5 volts, né? A minha bateria é 3,8 volts. Ou seja, essa daqui é aquela fonte que a gente coloca lá na tomada, né? Tá. Dúvida? Já sei. César, você não disse que a tomada tem 110 volts? Sim, a tomada tem 110 volts de um outro tipo de energia ainda, né? Mas a gente coloca uma fonte e essa fonte vai fazer o quê? Ela vai transformar, tá? A, a tensão de 110 volts em 5 volts, né? E daí a gente põe o cabinho, né? E o cabinho vai ligar nessa bateria aqui, ó, que está dentro do meu celular, nesse conectorzinho aqui. Tem um positivo e negativo, né? Portanto, isso daqui é um gerador. Tá? Acontece que, olha que interessante, quando a gente faz isso e liga, cadê o fiozinho aqui? Nossa Senhora. Tá? Eu vou ligar aqui, ó. Liguei aqui. Tá? Cadê o outro negócio aqui? Muda de lugar quando a gente usa a ferramenta, né? Eu liguei aqui, ó. Coloquei o fiozinho na tomada, liguei no meu celular. O que vai acontecer? Olha só. Essa bateria e essa bateria, elas não vão mudar de polarização. Vocês concordam comigo? Ela sempre vai ficar com polarização. Então, mas o que vai acontecer? Tá? Vai surgir uma corrente elétrica aqui, ó. Essa corrente elétrica vai passar por aqui, tá? E essa corrente elétrica vai passar por essa bateria. E essa corrente elétrica vai chegar na minha fonte. E a fonte vai gerar mais corrente elétrica, tá? Ou seja, vai surgir uma corrente elétrica aqui em um dos sentidos, né? Concorda? Em um dos sentidos. Mas olha só, eu tenho 5 volts aqui e eu tenho 3,8 volts aqui. Se a corrente elétrica a gente assumir que é uma corrente elétrica de cargas positivas, para a gente ficar mais interessante, tá? Qual que é o sentido que vai fluir a corrente? Bom, ela vai fluir do maior potencial para um menor potencial. Não é assim que funciona? Legal. Então ela vai fluir nesse lado. Tá? E quando a corrente elétrica estiver fluindo desse lado, o que está acontecendo nesse cara aqui? Essa bateria, ela não está gerando, tá? Então, a gente entende que essa bateria que está gerando força eletromotriz, tá? Mas essa daqui, tá? Ela não está gerando, ela está recebendo. Bom, só que você concorda que aqui é positivo também em cima? É o mesmo positivo aqui, apesar de ter uma diferença de potencial aqui, tá? Ela também é positiva. Então, e se ela é positiva, vamos imaginar, talvez é uma maneira mais simples de entender, que ela esteja gerando uma força contrária, eu vou chamar de força imaginária, tá? Não é imaginária, mas eu vou chamar de imaginária, porque senão daí dá nó na cabeça da gente, tá? Ela gera uma força aqui, ó, por causa que ela é positiva também, ou seja, eu estou enfiando frente com frente, traseira com traseira aqui, ó. Você concorda? Então ela teria que gerar também, mas ela não gera, porque ela está sendo empurrada pelas cargas dessa daqui que é mais possante, né? Ou seja, o poder do mais forte. O mais forte ganha. Tudo bem, só que ela é pequenininha aqui, mas ela vai oferecer
tá? Uma força contrária. Então, ela vai oferecer uma força contra-eletromotriz. Mas nessa guerra de braço aqui, tá? Quem vai ganhar mais, tá? É essa força aqui, tá? Então é assim, ó, se ela tivesse 80%, tá? A gente ia enfiar a carga aqui, ela ia crescendo aos pouquinhos. 3,2, 3,3, 3,4, 3,8, 100%, tá? Beleza, 100% carregou, né? Mas eu posso deixar o meu carregador na tomada e deixar ligando. O que vai acontecer com a bateria? Você vai estar forçando uma passagem de corrente para ela, e ela, obviamente, como aumentou aqui, né, a tensão dela, aumentou um pouquinho aqui a força contra-eletromotriz dela. Mas, como esse daqui é mais forte que ela, ele vai ficar xoxando carga aqui nela. Ela vai passar de 3,8? Não. Ela não consegue passar de 3,8 volts porque ela foi projetada para essa tensão. Só que vai começar a produzir uma reação química lá dentro que vai inchar a minha bateria. Olha que sacanagem. E daí você gasta R$ 130 da bateria, porque você deixou na tomada a noite inteira. Tá? E daí você gasta mais R$ 60 para trocar, porque você é engenheiro eletrônico, você até se arrisca a trocar, mas você não tem cola, não tem o parafuso certo, daí você gasta R$ 60 para alguém fazer serviço para você. Então, por causa de uma ignorância de não conhecer esse conhecimento aqui, que a gente está tendo agora, tá? A nossa bateria pode ir para o saco. Então, não precisa ser engenheiro de produção para aprender isso daí, né? Você pode aprender isso daí em qualquer lugar, inclusive nessa aula. Tá? Então, quando o cara fala para você assim, ô filho, ó, você carrega, a primeira carga você deixa 8 horas, tá? Porque ela precisa pegar a carga máxima para ela começar a funcionar. Depois, você usa ela toda para ela descarregar até 1, sei lá, 2, tá? Depois você dá outra carga nela para ela ir de novo até os 3,8, que é o 100% dela. Tá? Ô César, você está falando absurdo. Por quê? É verdade, eu estou falando absurdo. Porque a tensão, ela não vai mudar, né, de uma certa maneira. O que vai mudar é a capacidade da fonte química de fornecer a corrente. Porque quando eu desligar isso daqui, ó, tirei. Se eu tirei, as correntes param de surgir aqui, né? Ah, se você deixar a tomada lá, a fonte na tomada, tá? Ela fica consumindo também, tá? A sua fonte de alimentação fica consumindo energia. Da onde? Da CPFL. Não é porque você não tem um resto do circuito celular ligado na fonte, que se ela ficar na tomada lá, ela não está consumindo. Ela está consumindo sim. Mas onde está indo as carguinhas, então? Está indo para o ar? Tá. Na realidade, está indo para o ar em forma de calor. Porque aqui, lembra que eu falei que as baterias, dentro dela, elas também têm um resistorzinho interno, que é uma resistência interna, feita pelas placas lá, no caso aqui é lítio com sei lá o que aqui. Então, nessa daqui não é. Nessa daqui não tem lítio, não tem nada químico. O que a gente tem aqui é um monte de circuito integrado, um monte de transformador, um monte de resistor, um monte de diodo. É bem pequenininho, porque fica dentro daquela fontezinha, mas tem um monte de coisa aqui. E esse monte de coisa apresenta uma resistência equivalente. E essa resistência equivalente vai soltar energia em forma de calor. Então, se você deixar a fontezinha lá na tomada, depois você vai enfiar a mão lá, você vai ver que ela está quentinha, está morninha, né? Então, esse quentinho e morninho é porque ela está consumindo energia da CPFL. Se você não acredita em mim, ai, ai, não acredite.
também é tudo questionável, gente. A ciência é questionável, né? Então, se você não acredita, faz um teste, sei lá, desliga tudo que tem na tua casa, deixa só a fonte de alimentação do celular ligado, tá? E desliga tudo mesmo, tudo, geladeira, o que você tiver. Daí você vai lá no reloginho de força lá na frente e vê se ele está rodando. Se ele estiver rodando, é porque alguma coisa está consumindo, tá? E se você tirar essa fonte e não tiver mais nada ligado na tua casa, o reloginho tinha que parar de rodar. Se ele não parar de rodar, é porque está tendo fuga de corrente. E daí, ou seja, você está jogando energia fora por algum motivo. Por exemplo, um projeto de distribuição elétrica mal feita, feita pelo eletricista que nem o nariz dele. Tá? Então, é isso que acontece. Por isso que quando você vai fazer uma casa, né, a gente sugere, tá, para você calcular, né, o consumo. Não é fazer que nem a CPFL diz. Ah, vai lá no site lá e coloca lá quantas geladeiras você vai ter, quanto chuveiro. Eu faço mais ou menos um cálculo da média, tá? E daí a gente dimensiona a minha entrada, que é isso que eles fazem, dimensionar a bitola, a grossura do fio de entrada, coloca o relógio lá, você coloca um disjuntor de 60 amperes, de 70 amperes, e distribui, cara. Agora, para dentro da tua casa, o problema é teu. Daí você... O pedreiro, né? Às vezes você pede para o pedreiro fazer a parte elétrica, né? Daí ele faz, né? Ele olha lá, ele fala assim, com a minha experiência, você compra fio 2. Aqui para luz, você pode ser fio de 1 milímetro, aqui funciona para luz. Ah, você vai pôr uma tomada aqui, põe um fio 3. Chuveiro não. Chuveiro tem que ser fio de 7 milímetros, né? De 8 milímetros. Mas por que, que tem que ser de 8 milímetros? Ah, porque eu já construí 200 casas. Todas as casas colocam fio de 50 milímetros, de 80 milímetros, 90, 22 milímetros. Você coloca lá porque a minha experiência diz. Né? Essa é a ciência do pedreiro. Ou então você vai no Facebook. Né? Vai no Facebook e pergunta lá que os caras respondem para você. Vocês viram que eu fiquei puto, né? Mas tudo bem. Alguma dúvida com relação à força motriz e eletromotriz? Mas por que eu estou fazendo isso daí? Eu estou falando isso daí? Tá? É porque a bateria, os geradores e os receptores, eles funcionam de maneira diferente e eles serão geradores ou receptores no circuito, dependendo do sentido da corrente elétrica que passa por eles. Tá? Lembra, a bateria, ela sempre tem polaridade fixa, mas no caso daquela bateria do celular, tá? Lembra, o sentido da corrente, tá? Vem da fonte com maior diferença de potencial aqui, e a corrente passa por aqui. Então, esse cara, ele está gerando uma força contra a eletromotriz, mas para fins de carga, né, ele está funcionando naquele circuito lá como um receptor de energia. Tá? Ou seja, ela vai entrar, vai ficar com mais aqui e vai sair com menos. Enquanto que a outra fonte está funcionando no sentido de geração, né? A corrente por ela está passando no sentido de geração. Então é como se tivesse um reforço, né? Quando você passa por uma bateria, uma corrente elétrica no sentido de geração da bateria, no sentido com o qual ela foi construída, ela gera força. Ué, por que mudou aqui? Ela gera força eletromotriz, tá? E a corrente que está passando por ela também está no sentido no mesmo sentido da geração, tá? Então, esse cara a gente chama de gerador. Então a gente vê que, muito embora a gente tenha baterias no mesmo circuito, tá vendo? Duas baterias, uma bateria ela funciona
como gerador de energia. Tá? E uma outra bateria cuja corrente passa por ela, contrário, né, à geração da força, que é uma força contra a eletromotriz, né, contra o sentido da corrente que está entrando, esta fonte funciona como um receptor. Então, sempre quando você vai carregar a bateria, tá, a fonte que está gerando corrente elétrica é a fonte que você colocou na tomada. Tá? E a fonte, a bateria que está recebendo energia, tá? Portanto, ela gera também uma força, porque mas a corrente está passando do sentido contrário da geração. Ela é um receptor de energia. Tá? Ah, mas tem os bancos de bateria, né? Tem uns power USB, backup power, cheio de chinês, esse daqui, bonito, né? Pesado. A bateria, esse daqui é para quando você for fazer jogging, você põe, né? Na canela, você põe duas na canela, para ir já acostumando já, né? Com a prisão domiciliar. Então eu coloco isso daqui quando eu vou correr. Coloco um em cada perna para não desbalancear o gordinho, porque senão o gordinho pende para um lado para o outro. O que é isso aqui? Cara, isso daqui é um monte de bateria que está ligado aqui dentro e que, quando eu coloco na fonte de alimentação da parede, eu carrego o banco, tá? E esse banco aqui, ele tem de output 5 volts, 2,1 ampere, tá? 5 volts. Então, é assim, ó, 5 volts. Esse é o meu banco agora, hein? Estou carregando, tá? O que vai acontecer? Vai ficar passando corrente aqui, corrente aqui, corrente aqui, até eu chegar numa quantidade de energia acumulada aqui, tá? Que vai chegar no máximo nos 5 volts, mas vai ter a quantidade de energia química estocada ali, que é aquela quantidade, lembra dos miliampere-hora? Né? A potência ali guardada ali, né? Energia. Quando eu desligar essa fonte, né, o meu banco ele deixou de ser receptor. Eu desliguei, não tem nenhuma corrente passando por ele. Tá? Essa força contra a eletromotriz que ele estava gerando na hora que ele estava carregando vai se transformar numa força eletromotriz. Só que não vai passar força nenhuma aqui, concorda? Não vai ter corrente nenhuma. Por que não vai ter corrente nenhuma? Porque eu não liguei nada nele. Mas, se eu ligar a minha fonte do celular nesse banco, lembra da fontezinha do celular? O que vai acontecer? O banco vai gerar uma força eletromotriz, porque ele vai gerar 5 volts, e a minha bateria de celulares aqui, não sei se vocês lembram, é 3,8 volts. Tá? E ela vai gerar aqui, então, uma força contra-eletromotriz. Tá? Então, ele vai gerar força eletromotriz. Tá? E vai gerar. E assim por diante. Tá? Ou seja, como essa tensão é maior que essa, o potencial aqui é maior que esse, portanto, as cargas vão tentar vir para cá. Quando elas vierem para cá, elas vão passar contrário ao sentido da. Ah, vocês podem estar dizendo assim, pô, César, você está repetindo muito isso, cara. Eu estou repetindo, vocês me desculpem, eu estou sendo prolixo mesmo. Mas eu preciso repetir para a gente aprender. Por quê? Porque se a gente for ver, depois eu posso até passar aí, tem até vídeos meus mesmo, de outros semestres, em outras matérias, né? Explicando isso de uma outra maneira. Talvez confuso desse mesmo jeito. E com exemplos, a gente faz conta. Ou se vocês
quiserem, eu posso até verificar. Tem um monte de professor de física que explica isso daí no YouTube, certinho, bonitinho. Só que a preocupação dele, além de explicar o que acontece, né, com as forças nos circuitos, tá? Além dele ter essa preocupação de explicar isso daqui, ele tem uma preocupação maior, que é ensinar as pessoas a resolverem exercícios para eventualmente passarem no vestibular, ou eventualmente passarem numa prova. Nós somos engenheiros, nós somos um pouco mais abertos do que isso, tá? A gente precisa aprender o conceito, porque aprendendo o conceito, se a fórmula se apresenta na tua frente, ou você pode até deduzir as fórmulas, tá? Simplesmente sabendo o que realmente acontece dentro do circuito, tá? Então a minha proposta é essa, é que vocês aprendam os conceitos, porque uma vez aprendendo os conceitos, as contas, eu tenho certeza que vocês já fizeram essas contas aqui em física, tá? Daí, olha só então, vamos pensar aqui e extrapolar. Talvez aqui fique um pouquinho mais complicado para entender. Por quê? Porque eu peguei uma figura aqui, ó, de uma corrente elétrica passando de um ponto A, tá, para um ponto B. Tá? Uma corrente elétrica passando nesse sentido. E a corrente elétrica é uma corrente elétrica de 2 amperes. Bom, então a gente já sabe qual é a quantidade de cargas que passa por, por segundo, por unidade de área no fio. Daí na bateria também, se a gente fosse substituir isso daqui por um circuito equivalente resistivo, e a gente pode fazer isso. No caso da fonte, não é só resistivo, tá? É um circuito que tem outros componentes, mas como a gente está trabalhando com esse tipo de corrente aqui, que vai só num sentido, vamos imaginar que seja um circuito equivalente a resistivo, como se fosse um resistorzinho aqui pequenininho, né? Tá? Depois tem um resistor de 2 ohms, tá? 8 volts aqui de uma outra bateria, e olha que elas estão bunda na bunda, né? Ou frente na frente aqui, ó. Portanto, elas estão com... Aqui, nesse resistor, vai ter uma queda de tensão, mas a gente não sabe muito bem, né? Por quê? Porque a gente tem que analisar que corrente que vai causar a queda de tensão aqui. A força eletromotriz ou a força contra-eletromotriz gerada por essa bateria? Tá? Não sei. Tá? Essa bateria aqui é de 10 volts. Bom, então provavelmente nesse resistor talvez tenha tensão vindo daqui para cá, não tem? Bom, a ideia é exatamente essa. Num circuito onde a gente tem duas baterias, tá? E a gente sabe que a corrente está vindo do A para B. E eu queria... É que às vezes a gente enxerga as coisas assim, né? Talvez a gente não entenda o que está ocorrendo, porque ele está meio compridinho, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que lembra aquele lance do zoinho? Onde que eu pus o zoinho? Estou na 45. Onde está o zoinho? Tem em algum lugar, tem um zoinho aqui que eu desenhei. Aqui, ó. Vamos lá para 45. Tá? O que acontece é isso, ó. Um zoinho que está analisando o circuito, ele entende o circuito assim, ó. Esse circuito é a mesma coisa que eu dizer que o ponto A esteja aqui em cima. É o ponto A aqui. Tá? Ponto A aqui. E o ponto B aqui. É isso que a gente, quando a gente fala em circuito equivalente, né? É o que a fonte, ou o que o analisador, o que o cara está enxergando, né? E no caso, eu estou enxergando, o zoinho fica aqui embaixo, né? E se tá, só que não tem só resistores, né? Esse circuito aqui tem fontes. Tá? Então,
Analisando esse tipo de circuito aqui com duas fontes, a gente vai ver que a gente tem que analisar o seguinte. Bom, primeiro vamos colocar as polarizações aqui. Bom, a gente sabe que bateria ela tem uma polarização fixa. Então é negativo aqui por causa do sinal dela e positivo aqui. Essa daqui é positiva aqui e negativa aqui, ó. Veja aqui embaixo. Tá? Não dá para ver porque está embaçado, né? Isso daqui eu tirei de um vídeo aí de um professor do YouTube. Peguei o vídeo dele lá, Ctrl C, Ctrl V, porque nós, assim, o pessoal que dá aula, né, por incrível que pareça, a gente nunca faz as coisas assim só da nossa cabeça. As aulas que eu dou para vocês terem ideia, muita coisa eu lembro dos meus professores que me ensinaram, né? Então, o jeito de explicar, a maneira de tentar colocar as coisas de uma maneira mais clara, isso daí é o acúmulo de conhecimento que foi me transmitido pelos meus professores, tá? E como cada professor teve professores diferentes, tem maneiras diferentes de falar, de ensinar, tá? Então, cada um tem um jeito de explicar. Por isso que eu falei para vocês, se vocês não estão entendendo a maneira com a qual eu estou explicando, vocês podem pedir para que eu tente explicar de uma outra maneira, que eu vou tentar explicar de uma outra maneira mais clara, talvez mais clara. Vou dar um jeito aqui e tentar fazer com que vocês expliquem. Mas o que eu queria dizer é que todo professor aprende com os outros professores, né? Então é assim, tem gente que explica muito melhor que eu, cara. E eu me espelho nesses professores que são muito bons, porque eles têm uma didática muito boa. Então eu tento trazer para vocês as explicações da melhor maneira possível. E esse cara, da onde eu copiei, eu tenho certeza absoluta que ele não vai ficar putinho comigo, porque eu estou usando a explicação que ele deu num determinado vídeo dele e passando essa explicação para os meus alunos, porque o nosso intuito é ensinar, tá? Não é copiar nada de ninguém, não é colar de ninguém. Né? O nosso intuito é ensinar vocês, tá? Então, só para falar, porque a gente aprende também, viu? Eu, por exemplo, aprendo muito com alunos. Eu dou aula na ciência da computação, cara, e tem gente, cara, aluno que entra de primeiro, segundo ano, cara, de programação, assim, de computadores, o cara dá de 10 a 0 em mim, porque eu não sou especialista em computação. E o cara acabou de entrar na faculdade, mas ele fez curso técnico, o cara é função e tal. Né? E tem professor de física, cara, que explica melhor que isso. Eu tenho um curso de engenharia elétrica gravado, né? Uma lista, tá? Que fala de eletrotécnica da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Se alguém tiver curiosidade e quiser me dar um toque, eu passo a lista. E vocês podem fazer esse curso de eletrotécnica com um professor lá de Yale. Né? Tudo bem, eu acho que tem tradução, mas tem que entender inglês. Ou seja, o que a gente explica aqui não é nada de diferente do que os caras explicam lá no MIT, ou na Unicamp, ou no ITA, na PUC, né? E um ajuda o outro, por incrível que pareça. Né? Então, por que eu estou dando esse disclaimer? Porque eu tenho certeza que talvez vocês possam ter curiosidade e se deparar com esses slides aqui, ó, tá? Como que chama o professor? É um professor de vestibular, cara. Ele dá aula para o segundo e terceiro colegial. O cara é muito bom, com uma didática excelente, lá do Ceará. O cara é muito bom, tá? Daí, se quiser, eu passo do Yale, eu passo desse, né? Por que eu estou falando isso? É porque eu estou nervoso. Tem uns haters aí que me deixam nervoso. Eu também tenho hater. Né? Vocês ainda não são porque não fizeram a minha prova, né? Depois que vocês fizerem a minha prova, daí eu tenho certeza que dos 17 alunos que estão em aula hoje,
eu não sei quantos tem na turma, uns 50% aí vão se transformar em haters. Tá? Mas não fica assim, não. A minha preocupação é que vocês aprendam. Eu já falei isso para vocês. Bom, disclaimers feito, tá? Douglas, né? Lembrei do nome do professor. Querido Douglas, um abraço para você aí. Estou usando tudo que você faz aí para ajudar os caras aí, meu. Depois eu indico o seu canal também. É... resistor depende do sentido da corrente. Por que o resistor depende do sentido da corrente? Por causa do acúmulo de cargas. Então vamos imaginar que a corrente esteja passando assim, ó, tá? Esteja passando assim. Se ela está passando assim, tá? Como esses caras aqui têm polaridade fixa, eu não posso mudar a polaridade dos caras, né? Mas no resistor, eu posso. E eu vou assumir a corrente convencional aqui. Ou seja, a gente sempre quando passa a corrente assim, ó, fica um pouquinho de cargas aqui a mais, um acúmulo de cargas positivas, não é assim? E na saída fica carga negativa. E assim vai. Daí aqui eu não posso mexer, tá? Mas daí vai. Bom, quando a gente for fazer a análise de um circuito dessa maneira, a gente sempre faz desse modo, tá? Você concorda que se aqui é negativo e aqui é positivo, tá? E eu estou passando uma corrente que num receptor qualquer, tá? Aumenta o potencial por onde ela passar, tá? Então eu digo assim, ó, desse ponto A para esse ponto aqui na saída, tá? O que eu tenho aqui? Eu não tenho uma elevação de potencial. Se aqui é negativo e aqui é positivo, eu vou ter uma elevação de potencial, não vou? Beleza. Então, eu vou fazer esse diagraminha aqui, né? Para a gente entender que se a corrente estiver passando assim, a gente tem uma elevação potencial. Se a corrente estiver passando daqui para cá, eu tenho mais cargas aqui e menos cargas aqui. O que eu vou ter aqui? Uma queda de potencial. Vocês concordam? Isso daqui é uma queda de potencial. Potencial positivo aqui, negativo significa que eu tenho menos positivo desse lado. Tá? Bom, e se eu passar daqui para cá, o que eu estou tendo? Ó, positivo desse lado, negativo desse lado, o que eu tenho aqui? Uma queda de potencial. Uma queda. É assim que a gente analisa. Tá? Então, aqui eu tenho uma elevação de potencial, aqui eu tenho uma queda de potencial, e aqui eu tenho uma outra queda de potencial. Bom, e para saber no total aqui o quanto eu tenho do A para o B, tá, de queda de potencial, é fácil, é só eu somar as minhas elevações e as minhas quedas. Mas no resistor, tá, eu preciso saber qual é a corrente que está passando por ele, né? E o valor dele. Para fazer o quê? Para calcular qual é essa queda que eu tenho nele. Então a gente sabe que tensão é corrente vezes resistência. Então aqui o que eu estou passando nele é uma corrente de 2 amperes por uma resistência de 2 ohms. Ou seja, essa queda de potencial aqui nesse resistor me equivale a 4 volts. Bom, então qual que é a tensão que eu tenho do ponto A para o ponto B? Ou seja, qual é a tensão que eu vou ter aqui, ó, que eu vou enxergar, ou que o meu circuito iria enxergar, ou que uma eventual fonte de alimentação aqui iria ver entre esse ponto A e esse ponto B? Essa soma aqui. Então eu somo 10 mais menos 4 mais menos 8. Tá? Então, quanto que eu vou ter aqui? Se a conta não estiver errado, eu vou ter menos 2. Ó. Ou seja, o meu zoinho vai ver um circuito que tem uma tensão naqueles dois pontos de menos 2 volts. E veja, eu tenho uma bateria ligado em série com o resistor, ligado em série com outra bateria, cujas polaridades mudam. Tá? E aqui, ó, a gente só na transparência aí vocês vão poder ler com tranquilidade e vão ver que
o cara deu uma quebrada aqui nos pontinhos para explicar isso de uma maneira um pouco mais interessante. Tá? É, existem algumas situações, tá, que a gente tem em circuitos equivalentes, quando você começa a desenhar os circuitos, tá, você tem algumas situações onde fica muito difícil você sair, né, desenhar um circuito equivalente assim, ó, tipo um triangulinho desse jeito aqui, tá? E você saber as quedas de tensão nesse triangulinho. Tá? Então, quando você estiver fazendo equivalência de circuitos, pode ser que você chegue em algumas situações assim. Tá? E essas situações, elas não são legais para a gente calcular. Então, tem alguns macetezinhos, vamos dizer assim, que facilitam, tá? Você calcular queda de tensão em determinados resistores. Tá? E tem como você fazer uma transformação de um circuito desse jeito aqui, ó, para um circuito desse jeito. E olha o que você está fazendo. Eu tenho um resistor 1, um resistor 2 e um resistor 3, e um ponto A, B e C. Tá? Esse desenho é a mesma coisa que eu desenhar isso daqui. Tá? É a mesma coisa. Onde eu tenho um ponto B, um ponto A e um ponto C, tá vendo? A, C e B, igualzinho, tá? Só que eu vou ter resistores, valores de resistores diferentes em função das continhas que eu tenho que fazer nesses resistores para calcular esses resistores que eu chamei de RA, RB e RC. Tá? E para facilitar a nossa vida, obviamente, a gente tem aqui, dá até para explicar, mas eu acho que no nosso curso não carece a gente chegar nesse nível de associação de resistores. Daria até para fazer. Mas olha só, eu consigo fazer o resistor 1, tá? Nesse triângulo aqui, né? O pessoal chama isso daqui de delta, tá? Em função, tá, da associação de todos os resistores aqui, ó, do A, B e C. Tá? Então, o valor do R1, tá, equivale ao RB mais o RC mais o RB vezes RC sobre RA. Ou seja, eu consigo, em função, se eu tiver os valores desses resistores, eu consigo converter de um circuito desse para um circuito desse. E os valores dos resistores vão mudar, porque o circuito é um pouquinho diferente, tá? Mas, em questão de equivalência de circuito, tá? É assim que o negócio rola. Isso daqui é legal porque quando a gente for ver um pouquinho de motor, a gente vai ver, ou até distribuição de energia elétrica, a gente vai ver que as usinas, elas usam esse tipo de conversão aqui para tipo de saída de motor ou de transformador. Bom, por exemplo, os caras na prova, quando o professor vai fazer o circuito, ele dá um circuitinho simples na aula. Aquele circuitinho que, né, todo mundo faz, né? Mas daí na prova ele dá um circuito desse. Tá? E daí o aluno vai ficar um bom tempo, né, para tentar resolver isso daqui e não vai conseguir. Porque se ele não souber esse macetezinho aqui, ó, dessa conversão, ele vai ter uma dificuldade muito grande para sair disso daqui. Porque se você for esticando, tentando fazer associação aqui, não sei o que lá, você não vai conseguir. Mas, tá? A gente tem um jeito de pegar esses três carinhas aqui, por exemplo, e fazer uma conversão. Tá? E para que eu vou fazer isso daqui? Porque o cara vai perguntar para você, né,
qual é a corrente que passa por esses resistores aqui. Ó. Qual que é a corrente total desse circuito? Para saber a corrente total, você tem que saber a resistência equivalente desses caras. E eu não sei quais são os resistores que estão em série e os resistores que estão em paralelo. Tá? Eu posso esticar aqui, fazer um paralelo e tal, mas tem esse mardito aqui do meio, cara, que vai complicar todo o meu circuito, porque ele está ligando, se eu chamar isso daqui de ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, ele está ligando o A ao C. Portanto, vai chegar um momento que ele vai dividir a corrente. E depois vai juntar de novo, mas tem corrente que vem para cá que eu não vou considerar nesse. E vai ficar uma zona. Daí o que, que a gente faz? A gente usa aquela técnicazinha lá de macete. Tá? E o macete é eu converter a parte de cima lá do meu circuito nesse tipo de circuito. E se eu fizer assim, cara, fica muito, mas muito, muito mais fácil da gente calcular. Por quê? Porque aqui eu tenho um resistor em série, tá vendo? Daí eu tenho um nó que vem para cá e para cá a corrente, mas essa mesma corrente passa nesse e nesse, essa mesma corrente passa nesse nesse. É a mesma coisa que eu associar esse RA com esse R8, esse RC com esse R10 em série. E depois fazer os dois em paralelo. E depois juntar em série com esse. E daí tem a continha aí, ó, para vocês fazerem. Tá bom? Passo a passo. Tá? Inclusive com os valores. Tá? Mas eu fazer a conta, você vê que não é o importante. Concorda? Fazer a conta não é importante. O importante é a gente entender, tá? Essa. Cadê? Cadê? Ô, filho, em algum lugar aqui. A conversão. Isso daqui. Ó. Isso é importante para a gente. Entender como que eu converto isso daqui no equivalente isso daqui. Dá para analisar e fazer? Dá. Mas se a gente tiver isso daqui, não facilita a vida da gente? Facilita. Beleza? Então, se eu entender essa conversão, na hora que eu pegar um exercício complicado, assim, tá? Se eu souber que essa parte de cima, ou a parte de baixo, né, eu poderia fazer a parte de baixo, não tem problema nenhum, tá vendo? É um triângulo aqui também, né? Então, essa visualização aí é que é importante para nós. Você fala assim, pô, César, mas, cara, não sei se é importante para mim, enquanto engenheiro de produção. Não, talvez não seja, você nunca vai usar, tá? Mas enquanto ser humano, será que não é importante você aprender isso daí? Né? Por exemplo, se a tua mulher chega para você e fala assim, pô, encheu a bateria do celular. Por quê? Eu falo, sei. Mas se você explicar para ela, então, talvez seja porque você deixou carregando muito tempo e ela carregada você continua deixando na tomada e daí aconteceu um problema químico lá que incha. Então é assim, a gente vai gastar os R$ 160, mas da próxima vez você coloca para carregar, quando terminar de carregar você tira da tomada. Tá? No mínimo você vai economizar dinheiro. No mínimo. Tá? E se você economizar dinheiro, cara, com conhecimento adquirido numa aula de não sei o que da produção, de engenharia da produção, já está de bom tamanho, eu acho. Beleza? Então tá bom. Bom, daí o que, que acontece? Bom, de posse desse conhecimento aí, tá, os caras começam a complicar a vida, né? Como que eles complicam a vida? Eles fazem um circuito meio complicado desse jeito, tá? E fala para você calcular quais são as correntes que passam aqui, ó. E com esse método que a gente aprendeu de, primeiro, entender o que, que é o nó,
tá? E que de um nó, as correntes que entram, tá? A soma das correntes que entram no nó é a mesma intensidade da corrente que sai do nó. E se a gente entender que baterias têm polaridades fixas, não mudam, e os resistores têm diferenças e quedas de tensão em função do sentido da corrente, a gente começa a extrapolar esses cálculos, tá, para conseguir entender quais são as correntes que passam por esse circuito. Mas por que a gente precisa aprender isso? Porque, eventualmente, tá, eu preciso saber qual é a queda de tensão nesse resistor de um circuito assim, porque eu vou pegar essa queda de tensão aqui, que, de uma certa maneira, vai ser uma diferença de potencial. Portanto, essa diferença de potencial pode representar para mim como se fosse uma pequena bateriazinha, tá? E essa queda de tensão, eu vou ligar isso daqui no outro circuito, tá? Eu vou pegar aqui, ó, tá? E vou ligar em alguma coisinha aqui, não sei o que, tá? Não sei o que, mas eu vou ligar. E esse negócio vai funcionar em função dessa queda de tensão aqui. Tá? Esse tipo de utilização dos circuitos resistivos para dar quedas de tensões para outras partes de circuitos, a gente sempre chama isso daqui de polarizar um determinado circuito, um determinado componente, ou pegar uma tensão de referência para fazer alguma coisa. Tá? Ou seja, se esse circuito estiver ligado, né, e aqui não tem chave nenhuma, então ele está ligado, por esse resistor vai passar uma corrente elétrica, que eu não sei ainda qual que é, e, portanto, por essa intensidade de corrente que vai passar aqui, tá, que eu vou calcular, vai me dar uma queda de tensão que provavelmente seja diferente desses 6 volts que eu tenho aqui. Pode ser com a mesma polaridade, ou com polaridade diferente, vai depender do sentido da corrente, né? Mas vai me dar uma diferença de potencial que eu vou usar para outra coisa, tá? E levando aquele conhecimento que a gente falou, tá? É isso que acontece. A gente tem uma corrente que eu chamo de corrente 1, que vai chegar nesse nó e vai se dividir em corrente I2 e corrente I3. Tá? Aqui vai chegar a corrente I3, vai chegar a corrente I2, vai somar aqui, vai sair I1 para cá. Então, por esse resistor eu tenho I1 passando, por esse resistor eu tenho I3 passando, por esse resistor eu tenho I2 passando. Bom, se eu conseguir calcular o que é I2, I1 e I3, eu consigo resolver as correntes e, por consequência, multiplicando a corrente por esses resistores, eu vou ter as quedas de tensão que eu tenho nele e, portanto, eu vou conseguir calcular a minha tensão de referência aqui sobre ou em cima desse resistor aqui de 4 ohms, que eu vou usar para fazer alguma coisa no circuito. Tá? Bom, se a gente for seguir isso daqui passo a passo, tá? A gente vai ver que o sentido da corrente, a gente vai adotar sentidos que a gente não sabe, a gente simplesmente está adotando. Eu não sei se essa corrente está saindo desse nó ou se está entrando desse nó, tá? Mas eu tenho que adotar um sentido aqui para fazer, pelo menos, o meu diagrama de cálculo, e, no final das contas, se eu, por exemplo, eu cheguei à conclusão que essa corrente está vindo para cá, mas quando eu calcular ela, ela deu menos, então significa que o sentido que eu escolhi para ela está errado. Tá? Ou essa aqui, eu falei que ela vai sair daqui para cá. Tá? Mas se por alguma coisa no meu cálculo ela der um resultado de menos, significa que o primeiro sentido que eu coloquei nela para começar a fazer o meu sistema, tá? É um sentido contrário. Tá? E assim, daí o que eu faço? A gente divide, né, o circuito em duas partes,
tá? E a gente vai calculando aqui, tá? Através de um conceito interessante, né? Esse conceito diz que se a gente pegar um ramo e somar todas as tensões aqui nesse ramo, essas tensões têm que se anular, tá? Bom, quem que descobriu isso daí? Bom, quem descobriu isso daí foi um cara chamado Kirchhoff. Tá? O pessoal chama de lei de Kirchhoff, mas esquece o nome, que só o nome dá medo. O que trata essa lei? Ela só diz assim, ó, a soma de todas as tensões em um determinado ramo de um circuito é zero, tá? Ou seja, elas têm que se cancelar. Então, é, isso mais essa tensão, mais essa tensão, mais essa tensão vai ter que dar zero. E se eu pegar um outro circuitinho verde, né, que é essa outro ramo, outra malha, né, a gente diz outro circuito aqui, ó, tá? Vai ser a mesma coisa. Então, se a gente jogar isso daí somando, né, e igualando as coisas, tá? A gente vai obter um sistema linear de equações, tá? E depois a gente vai vir daquele método de solução, né? E substituindo, e a gente chega nas correntes, tá? E aqui aconteceu, nesse cálculo, aconteceu que a gente tinha estabelecido que o I3 como sendo saindo desse nó e descendo, né, pelo ramo, só que pelo cálculo, tá, a gente chegou à conclusão de que esse 3 é negativo. Se é menos 2 amperes, não significa que, em vez da corrente sair desse nó, ela está entrando. Só isso. Tá? E assim, sucessivamente. Então, com isso, a gente termina, tá? A parte de resistores em si, e eu só queria colocar, né, uma maneira que a gente tem para a gente tentar entender, né, num circuito meio complicado desse aqui, tá? Como que a gente faz para entender como se isso está ligado em paralelo, em série, porque é isso que é a maior dificuldade que a gente tem quando vai fazer um circuito. Tá? Então, uma das técnicas que a gente utiliza é colocar pontos nos nós do circuito e dando nomenclatura para esses nós. Tá? Então, como que a gente faz? Ó, eu pego a bateria e falo assim, ó, o que estiver saindo dessa bateria aqui, eu vou chamar de A. Tá? Então, o A está aqui. Se eu vier com ele aqui, ó, eu vou ver que o primeiro nó que eu encontro é o mesmo A, concorda? É um fio só que está aqui, não tem problema nenhum. Legal, então esse nó aqui eu vou chamar de A também, porque é o mesmo. Ele só tem um fiozinho ligando. Bom, vou continuar num fio. Tá? Eu passar esse fio aqui, ó, se eu chegar nesse cara aqui, ó, esse cara aqui é o mesmo A, porque só tem um fio aqui, não tem resistor nenhum. Bom, se eu sair para cá, tem um resistor. Bom, se tem um resistor, o que eu tiver depois do resistor já não é meu ponto A. Se eu vier para cá, tem um resistor. O que eu tiver para o outro lado do resistor já não é meu ponto A, tem que ser um outro ponto. Legal, então está feito o meu ponto A. Do outro lado da bateria, eu vou colocar o meu ponto B. E vou levar o meu ponto B no fiozinho. Bom, eu tenho um nó. O nó diz que uma parte da corrente vem para cá, a outra vem para cá. Legal, vamos ver para cá, ou. Então, isso daqui é um ponto B. Legal. E aqui é um fio, continua fio, não tem resistor nenhum. Opa, chegou no nó. Se eu vier para cá, é um resistor. Para o outro lado do resistor, não pode ser ponto B. Se eu vier para cá, é resistor. Para o outro lado do resistor, não pode ser ponto B. Portanto, o meu ponto B é ali. Uma vez colocando esses pontos A, ponto B, é muito fácil. É só você planificar o circuito. O que a gente diz sobre planificar o circuito? Planificar o circuito.
Planificar o circuito é você pegar o circuito, tá? E planificar mesmo. A fonte 80 volts, tá? O valor dela. Ou seja, eu pego tudo que é ponto A e ligo no ponto A. Tudo que é ponto B, ligo no ponto B. Então, nossa, mudou tudo aqui, né? Eu peguei tudo, mas não peguei o que devia. Então, é assim, ó, do ponto A. O que eu tenho do ponto A? Um resistor de 40 ohms até o ponto B. Então, o ponto A, coloco aqui um resistor de 40 ohms até o ponto B. Legal. E depois? Ah, eu tenho um ponto B aqui. Do ponto B eu tenho outro resistor de 40 ohms até o ponto A. Do ponto B, um outro resistor, que eu posso mudar até de cor aqui para ficar mais bonito, né, para a gente entender a jogada, tá? De 40 ohms aqui até o ponto B. Então, esse daqui. Tá? E, então, eu já fiz um, fiz outro, está faltando esse de 5. Legal. Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho um resistor de 5. Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho esse resistor de 5. Vou pintar ele de outra cor também. Roxinho. Que é esse cara aqui. Roxinho. Tá? Ou seja, esse circuito que aparentemente, quando a gente pega na prova, ou em qualquer outro lugar, na vida, a gente enxerga um negócio desse e fica todo desesperado, se a gente usar essa técnica aqui, é muito fácil de entender, tá? Como que a gente calcula. E nesse caso, eu estou vendo 3 resistores em paralelo. E daí é só pegar aquela formulinha lá do resistor em paralelo, tá? Ou do resistor equivalente, né, que é 1 sobre resistor equivalente, é igual à soma do inverso dessas resistências aqui todas. Então, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 40, mais 1 sobre 40, mais 1 sobre 5. Tira o mínimo, faz aquelas contas todas, não sei o que lá, e vai chegar no resistor equivalente. O que é chegar no resistor equivalente? Esse é o ponto principal. Nesse último minuto, é você pegar aquele maldito zoinho que eu tenho lá, que eu não sei onde está, mas não interessa também. E também já perdi o número da transparência aqui. Ai, meu Deus do céu! É pegar o zoinho e enxergar esse circuito aqui, ó, do ponto de vista do zoinho que eu coloco aqui. Então eu vejo um ponto A e um ponto B. É como eu tivesse um ponto A, um ponto B, tá? E tudo isso daqui ligado, que vai me dar uma equivalência. Isso ligado que vai me dar uma equivalência. Vai ser um negócio aqui. Eu tenho um resistor, bonito pra caramba, e chega aqui. Esse resistor equivalente é a associação desses 3 em paralelo. Ah, e se eu tivesse um em série aqui? Tá? Em série. Bom, se eu tivesse um resistor em série aqui, esse daqui com certeza não seria o ponto B. Tá? Por quê? Porque do ponto B eu ia passar por um resistor, esse ponto deveria ser um outro ponto que eu ia chamar de C, de D, de alfa, de beta, sei lá do que. Beleza, moçada? Então é o seguinte, na aula que vem a gente vai falar... Ó, eu vou passar essa transparência para vocês no grupos, lá do WhatsApp. Na aula que vem a gente vai falar de capacitores. Beleza? E talvez antes de... Não, eu vou falar de capacitor e a gente vai entender. E tem alguns circuitos aqui para fazer, né? Para pensar. E daí acabou a minha transparência, porque o capacitor começa aqui. Beleza pura? Deixa eu terminar de gravar aqui. Parar de gravar. Interromper a gravação.